Olá meus irmãos, graça e paz, meu nome é Paulo Henrique. Estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Mas antes de começar este vídeo, eu gostaria de pedir para você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, comente, deixe bastante like. É importante que você interaja com nossos conteúdos, para que assim o YouTube entenda que os nossos conteúdos são relevantes. Eu tenho certeza que Deus irá te abençoar também ao assistir este vídeo, ok? Temos mais vídeos aqui, você pode estar dando uma conferida aí e eu tenho certeza que você vai gostar. Amém? Que Deus abençoe. Meus irmãos, hoje o vídeo é para falar de três pessoas, três personagens da Bíblia que a Bíblia descreve que não viram, não provaram a morte. Esses três personagens da Bíblia, eu quero falar deles um pouquinho. Eu queria que você assistisse o vídeo até o final para você entender este conteúdo, ok? Desde o início dos tempos, quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso, todos os seres vivos compartilharam de um mesmo destino, inevitável, a morte. Essa é a única certeza de que temos na vida. Porém, em meio às páginas da Bíblia, encontramos três personagens enigmáticos que, de alguma forma, desafiaram essa realidade. Diferente de todos os outros seres que já passaram por este planeta, três homens deixaram de estar aqui na Terra e partiram para a glória ao lado de Deus, sem que para isso tivesse que morrer. Você consegue imaginar isso? Isso é uma pergunta que nós mesmos nos fazemos. Como que conseguimos nos achegar até Deus sem provar a morte? Estar aqui e sem qualquer explicação ser levado para a presença do Senhor sem que a sua carne tenha morrido antes. Como isso é possível? E será que Deus pode continuar levando pessoas para o céu ainda em vida? Hoje nós vamos encontrar as respostas para essas perguntas e juntos também vamos explicar a história dessas pessoas e descobrir os segredos que os tornam únicos. A partir de agora, esses exemplos de fé e devoção nos ajudarão a compreender melhor a grandeza e o ministério do plano divino. No capítulo 5 de sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo se referiu à morte como uma consequência do pecado original de Adão e Eva, que afeta a todos os seres humanos. Ele disse o seguinte: da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Mas de forma milagrosa, três homens desafiaram essa lógica e partiram para a glória ao lado do Senhor, sem que precisassem passar pela morte. Sim, eles foram para o céu, ainda em vida. Vamos conhecer a história de cada uma dessas pessoas e entender por que isso aconteceu. O primeiro homem se chama Enoque. Enoque, o sétimo patriarca, descendente de Adão e bisavô de Noé, era um homem de fé inabalável e que nunca deixou de andar com Deus. Naquele tempo, o pecado e a maldade estavam dominando a terra. E durante esses tempos tão difíceis, Enoque era uma luz solitária na escuridão que cobria o mundo. O profeta do Antigo Testamento, inclusive, dizia que ninguém na terra era tão especial aos olhos de Deus como Enoque. Estudiosos relatam que a intimidade entre Deus e este homem era tão forte que o Senhor entregava profecias, revelações e relatos misteriosos a respeito dele. Certo dia, enquanto caminhava e conversava com o Senhor, Enoque foi levado por Deus para o céu aos 365 anos de idade, sem precisar passar pela morte. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24, a Bíblia diz isso. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Gênesis capítulo 5, versículo de número 24. Enoque também é mencionado no Novo Testamento na carta aos Hebreus e na carta de Judas, Hebreus capítulo 11, versículo 5,
diz que ele agradou tanto a Deus com sua fé que foi arrebatado. E já na carta de Judas, versículo 14 e 15, é citado uma profecia de Enoque de que um dia Deus irá julgar juntamente com os seus escolhidos todos aqueles que não se arrependeram de seus pecados. Ou seja, Enoque foi um homem que viveu 365 anos aqui na terra, mas o seu coração estava completamente voltado para as coisas do alto, além de ser o bisavô de Noé, outro homem que mudou a história da humanidade por causa da sua fé. Diante de um mundo perdido no pecado, ele também foi descendente de Cristo. Isso mesmo, Deus fez questão de fazer com que seu filho Jesus viesse à terra através da linhagem de Enoque. O segundo homem era Elias. O segundo homem, todo mundo conhece por nome Elias. Elias é considerado um dos maiores profetas de Deus que já passaram por esta terra. Ele foi um grande instrumento do Senhor em uma época de muita apostasia e idolatria em Israel. Ele viveu durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel. No século 9 a.C., Elias é conhecido por seus milagres e confronto com os profetas de Baal, além de sua defesa fervorosa da fé e da adoração apenas ao Deus de Israel em um momento em que aquela nação adorava diversos deuses pagãos. Em 1 Reis, capítulo 17, Elias profetizava que não haveria chuva nem orvalho em Israel até que ele dissesse ao contrário. E assim aconteceu. Elias orou e a seca durou 3 anos e meio. Depois ele orou novamente e voltou a chover. A seca foi um castigo divino pela idolatria do rei Acabe e da rainha Jezabel e do povo de Israel. E essa seca se encerrou depois que Elias confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Neste episódio, Elias desafia os profetas de Baal à prova que seu Deus é verdadeiro, enquanto ele prova que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. No monte, Elias diz para os profetas de Baal: fizeram seus deuses acenderem uma oferta queimada, mas eles falham. Então Elias orou ao Deus de Israel: envia fogo do céu para consumir a oferta, provando o seu poder. Após provar que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus, Elias ordena que o povo capture os 450 profetas de Baal, que são mortos em seguida pelo profeta. Deus amava tanto Elias que, mesmo em seus momentos de fraqueza, ele nunca o abandonou. Depois do confronto no Monte Carmelo, a rainha Jezabel ameaçou matar Elias e fugiu para o deserto. Durante esse período, Deus mandou corvos levarem comida para o seu servo querido. Depois os dois tiveram um encontro no Monte Horebe. Deus então se revela ao profeta através de um sussurro suave do vento e o encoraja a continuar sua missão. E por mais que Elias tivesse sido odiado e perseguido por Acabe e Jezabel, os reis não conseguiram matar o profeta. Isso porque o próprio Deus enviou um carro de fogo, puxado por cavalos flamejantes, que o arrebatou em um redemoinho. Isso está escrito em 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 11. Assim como Enoque, Elias foi levado ao céu sem passar pela morte. Olha só, a vida do profeta Elias foi tão marcada por sua fidelidade a Deus e sua luta contra a idolatria e a injustiça que Deus o fez aparecer para Jesus juntamente com Moisés no Monte da Transfiguração. Com certeza Jesus se fortaleceu muito com a presença desses dois servos de Deus. Pois é, meus irmãos, tenho certeza que Jesus se alegrou muito com esses dois aparecendo no Monte da Transfiguração. O terceiro homem se chama Melquisedeque. Melquisedeque tem poucos registros na Bíblia. Esse é o terceiro homem. É bem provável que você já tivesse conhecido sobre a vida de Enoque e de Elias,
pois eles são muito citados como exemplos de fé e fidelidade a Deus. Porém, são poucos os que já ouviram falar sobre Melquisedeque, e menos pessoas ainda sabem que não há nenhum relato sobre sua morte. Melquisedeque, o misterioso rei de Salém, antiga Jerusalém e sacerdote do Deus Altíssimo, aparece no livro de Gênesis capítulo 14, após Abraão ter resgatado seu sobrinho Ló e vencido uma batalha contra o exército de vários reis. Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Em troca, Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que havia adquirido na batalha. A Bíblia não menciona o nascimento, a morte ou a genealogia de Melquisedeque, o que o torna um personagem enigmático e único na narrativa bíblica e comum. No Antigo Testamento encontramos uma apresentação de todos os grandes homens de Deus, mas não vemos isso sobre Melquisedeque. E essa ausência de informações tem levado várias interpretações sobre sua verdadeira identidade. Em Hebreus 7, a Bíblia relata que o nome Melquisedeque significa Rei da Paz e descreve aquele homem assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Hebreus capítulo 7, versículo de número 3. Esse personagem sugere que Melquisedeque é uma figura eterna, cujo sacerdócio não depende de uma descendência familiar. Além disso, em Hebreus capítulo 7, versículo 11 ao 17, é feita uma comparação entre Melquisedeque e Jesus Cristo. O autor argumenta que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem superior à do sacerdócio levítico. Essa comparação relata a importância e a eternidade dos sacrifícios e sacerdócio de Jesus. Ao longo dos séculos, diversas teorias têm sido propostas para explicar a identidade de Melquisedeque. Algumas traduções judaicas e cristãs consideram Melquisedeque um ser humano comum, mas de grande santidade, enquanto outras teorias sugerem que ele poderia ser um anjo ou uma manifestação pré-encarnada de Jesus Cristo. Apesar das diversas interpretações, a figura de Melquisedeque continua sendo um símbolo de um sacerdócio eterno e perfeito, que transcende as limitações humanas e de um tempo e aponta para a obra de Jesus. Sua história, mesmo que sem muitos detalhes, nos mostra a importância da fé e da dedicação a Deus através da sua atitude com Abraão e do dízimo que foi oferecido a ele. Melquisedeque também ensina sobre a importância da generosidade e de conhecer o cuidado de Deus. Resumindo, Melquisedeque é uma figura muito parecida com Jesus na Bíblia. No Antigo Testamento, muitos acontecimentos do passado têm um significado simbólico de algo que aconteceria no futuro. É por isso que no Salmo 110, versículo 4, mostra que as pessoas esperavam que o Salvador fosse um líder parecido com Melquisedeque. A carta aos Hebreus fala muito sobre como Jesus é esse líder que todos esperavam. No passado, Abraão viu Melquisedeque como alguém que o ajudava a se conectar com Deus. Assim também as pessoas precisam de alguém para se aproximar de Deus, e esse alguém é Jesus, a única maneira de sermos salvos. Conclusão: Enoque, Elias e Melquisedeque foram 3 homens que desafiaram a morte e se tornaram símbolos de fé, coragem, devoção. Sua história continua viva através dos tempos, nos lembrando que Deus tem poder sobre a morte e que podemos ter a esperança da ressurreição por meio de Jesus. E você pode estar se perguntando agora: será que Deus ainda pode levar as pessoas ao céu sem que elas passem pela morte? É claro que sim, irmãos. Deus não muda e o poder dele é o mesmo desde sempre. Porém, ele precisa nos mostrar que a morte é consequência do pecado, e por mais que essa realidade seja triste e dolorosa,
nos mostra que a vida aqui na terra é muito passageira. Mas haverá um momento que muitos de nós cristãos não passaremos pela morte, mas sim seremos levados por Jesus aos céus em vida. Esse acontecimento será conhecido como o arrebatamento. O apóstolo Paulo profetizou sobre este dia. Eis que eu lhe digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 52. Sim, irmãos, Jesus Cristo voltará para levar consigo aos cristãos que estiverem vivos juntamente com os que já morreram para encontrá-los no céu. Eu não sei se a nossa geração vai presenciar o arrebatamento ou se encontraremos com Deus através da morte física. E sinceramente, eu não acho que você deva se preocupar com isso. O que você deve fazer é buscar ter a mesma intimidade com Deus que Enoque, Elias e Melquisedeque tiveram. Porque independente da forma com que vai acontecer o seu encontro com o Senhor, na eternidade estará garantido. Fique com esse vídeo. Se você gostou dos nossos conteúdos, se inscreva no canal, compartilhe, comente e deixe seu like aí para nos incentivar. Que Deus abençoe.